Uma das coisas que eu ouvi você falando também, que eu achei muito interessante, que a Ayn Rand... Nossa véia Lá em casa a gente fumante. chama ela de véia, o Neto chama ela de a véia. Fácil, né? Nossa, A véia, véia. que é a O véia. Neto fala da véia. Eu achei muito interessante você falando que as pessoas só têm... Quando elas estão passando por necessidades básicas, elas não têm como se interessar, né? Difícil. Por um conhecimento maior, já Sim. que elas estão preocupadas com as coisas mundanas, digamos Sim. assim, né? Coisas Sim. básicas. Você acha que... Agora, puxando um pouco pro meu nicho aqui. As pessoas que procuram muito pornografia ou que viciam nessa coisa de sexo e tal, será que... Você acha que uma pessoa intelectualmente, assim, refinada, ela pode cair nesse vício também? Mas muito naturalmente. Na verdade, nós temos célebres casos na história da filosofia de grandes pensadores que lidavam muito mal com a sua própria sexualidade, inclusive. A gente não pode esquecer disso. Nós estamos falando de seres humanos. Então, por mais que o cara seja brilhante, genial, é um cara do tempo dele. É um cara com as convicções do tempo dele, com os problemas próprios de todos nós. Então... outro dia, agora com essa onda de cancelamento e de politicamente correto, e eu mando a merda o politicamente correto, acho isso um nojo, uma coisa podre, os caras não, porque Aristóteles defendia escravidão e não sei o quê. De fato, Aristóteles defender escravidão é como o Denis defender o uso de smartphone no século XXI. Alguém daqui a 2000 anos vai falar assim, nossa, o Denis defendia o uso de smartphone. Na minha época é uma coisa absolutamente natural, assim como era na dele. Então esses homens estão inseridos em momentos históricos e têm as suas angústias, têm os seus problemas, os seus vícios, muita gente drogada, tem um pouco de tudo. E com sexo não é diferente. E aí o problema é tentarem apagar a história do cara ou tudo que ele fez de bom pelo que ele fez de ruim. Claro. E aí, na questão do politicamente correto, até depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, talvez eu e o Denis até discordemos em um ponto. Mas, porque eu acho que, e a gente fala sobre isso depois e deixa eles com vontade de saber, mas eu acho que existe um ponto disso que hoje é um pouco o presente de grego da inclusão digital, do tipo, dado que nós temos tanta disponibilidade de poder passar informação, há um preço, e o preço é não poder falar o que quiser e tudo mais. Mas nesse ponto... eu fico pensando assim, eu respondi uma pergunta na caixinha semanas atrás e a pessoa me perguntou se eu pesquisava a vida dos autores que eu leio. E aí eu disse, não, porque a vida do que eles fazem no seu momento livre não me interessa, o que me interessa é o que eles escreveram. E não saber fazer essa divisão de olhar, e aliás, não só não saber fazer divisão, mas querer saber sobre isso do tipo, puxa, será que eles têm... A pergunta é, a gente quer saber se eles têm esse defeito, porque daí a gente vai invalidar o que eles fizeram de bom, ou a gente quer saber se eles têm esse defeito para que nós possamos nos aproximar. Porque quando eu vejo alguém que é brilhante num ponto e que é uma cagada no outro, eu falo, puta, ainda tem chance pra mim. Você entendeu? O cara é brilhante, mas ele defendeu a escravidão. Fala, pô, então ainda tem espaço pra mim, porque eu nem faria um troço desse. Na verdade, eu penso que é muito legal saber disso para que a gente, inclusive, se aproxime. Porque se a gente tá desse ponto que fala, não, eu não erraria nisso, então se eu não erraria nisso, eu desprezo o que ele fez, eu pergunto, ok, mas você acertaria no que ele acertou? Exato. Esses caras tinham... No mundo antigo, em especial, havia Até outro dia eu tava falando... Um beijo pro pessoal da Sociedade da Lanterna. Sociedade da Lanterna é o meu grupo de estudos em filosofia. São centenas de pessoas que frequentam, estudando história da filosofia. Então, beijão para a Sociedade da Lanterna. A gente estava falando sobre isso no encontro. O relacionamento sexual no mundo antigo entre os homens, os professores, os filósofos e os seus discípulos era uma coisa muito natural. E estava relacionada, para você ter uma ideia, a uma troca de virtudes. Ou seja, você pega um professor mais velho, meio detonado, e pega o menininho todo lindão, barba começando a nascer, e querendo aquela sabedoria do mestre. Então a relação sexual entre eles era uma relação... Claro, deveria ter algum grau de sacanagem, mas... Pequeno. E eles muito inteligentes que usavam dessa desculpa, né? Era uma desculpinha para sacanagem. Mas tinha isso, era uma troca de virtudes e tal.
Nossa, chocada de saber isso. Inclusive, assim, teve um momento na história em que, para evitar a introdução do pênis no ânus, que passou a ser considerado alguma coisa talvez não muito bem vista já naquele momento, mas não por questões morais, religiosas, como veio a ser depois, não era um preconceito vazio, banal, criaram a ideia do sexo, tem diversos nomes para isso, mas... Nas coxas. Nas coxas. É daí que veio nas coxas, por sinal, viu? Não O tem termo, nada a ver né? com telha na perna, com... Fazer nas o Raul coxas. Martins falou disso lá no arquivo. Você introduz na coxa, E fica roçando aperta ali, e né? fica roçando. Então aquela historinha da telha furada. Não, totalmente furado.